aí, gente, agora que vocês estudaram o conteúdo inteiro da segunda semana, já leram a apostila, o material que eu preparei para vocês, estudaram também a NR31 inteira, eu trouxe para vocês uma entrevista com um engenheiro agrônomo que vai conversar com vocês sobre os riscos de acidentes que existem no meio rural e mais alguns conteúdos muito importantes para a formação de vocês. Então, estamos aqui com o Dr. Marcos Pedrosa, que vai conversar ainda sobre esses riscos de acidentes presentes no meio rural. Bom, gente, como disse a professora Zilmara, o meio rural, ele não é tão assim o quanto você pensa que ele é. Né? O meio rural, ele tem uma estrutura, né, que se passa também pelas empresas privadas, né, do mesmo jeitinho que as empresas que estão lotadas aí no setor urbano. Tá? Então, esse meio rural, ele tem uma estrutura, Zilmara, onde a NR31, né, que vocês estudaram e que a professora agora há pouco falou, né, ela briga muito pelo espaço, né, para que eu possa proteger o ambiente e possa proteger o trabalhador. Então, o agronegócio em si, hoje em dia, né, se você estiver acompanhando a mídia, você vai ver que o agronegócio, ele, no PIB, ele tem 1,5% aí em relação ao crescimento. E em relação aos outros setores, não cresceram, né, os outros setores, e a agropecuária, o agronegócio, ele despontou. Então, assim, é importante também relembrar que a estrutura do meio rural, ela precisa estar associada a esse meio privado econômico, mas eu preciso também dessa proteção. E a NR31, ela fala para a gente que é importante, né, que os equipamentos de proteção individual, que o serviço especializado em medicina, saúde e segurança do trabalho, que é o SESTER, né, dentro da estrutura da NR31, eles estejam lotados dentro da empresa, né, e eu pessoalmente, particularmente, eu tenho uma experiência vasta aí com usinas de cana-de-açúcar. E dentro de uma usina de cana-de-açúcar que se preza hoje em dia, né, que queira crescer no mercado, a gente tem que fazer essa condição. Os trabalhadores em si, eles têm que estar com seus equipamentos de proteção individual. As máquinas e implementos agrícolas, elas têm que estar com as normas relacionadas aí à NR12, né, que é importantíssima também, atrelar a NR12, a NR31. Uma outra estrutura que o meio rural, ele tem que também estar associado e atrelado também é a NR17, né, que passa aí pela estrutura de ergonomia. Então, toda essa forma de corte, carregamento, transporte dentro de uma usina de cana-de-açúcar, né, é o que a gente preza para que o trabalhador ele possa fazer ginástica laboral, para que o trabalhador ele possa ter os equipamentos relacionados à área de defensivos agrícolas, para que o trabalhador, que a gente chama, né, um trabalhador um pouco adverso, né, que você talvez não conheça, é o chamado trabalhador lambaieiro, né, para que o lambaieiro ele esteja protegido. E você pergunta muitas vezes o que é o lambaieiro. O lambaieiro ele faz a função de ir coletando as sobras da cana-de-açúcar que a carregadeira não pega. Então, o fato do lambaieiro estar toda hora, né, se abaixando e levantando e pegando aqueles colmos de cana-de-açúcar, isso faz com que a ginástica laboral ela entre pesado para que o trabalhador ele não venha aí a ter uma doença ocupacional futura. Doutor Marcos, como é que é feito no meio rural, só para você, aluno, entender, esse chamado, esse convite para o trabalhador participar da ginástica laboral e entender que isso é importante, porque muitos estão ligados à produtividade e muitas vezes a produtividade excessiva afeta a ergonomia. Isso, a gente já passa isso para o trabalhador desde o momento do procedimento de integração, né? A integração ela é muito importante porque em média ela dura 2 semanas, algumas empresas estendem isso para 2 semanas. E na integração, os técnicos em segurança do trabalho, o pessoal de engenharia de segurança e nós, né, que fazemos parte ali do corpo, vamos dizer assim, é o corpo conselheiro, né? O pessoal de engenharia agronômica, o pessoal de engenharia mecânica, engenharia elétrica, fica ali como conselheiro. Então a gente passa essas normas para ele, principalmente o pessoal da engenharia de segurança, passa essas normas para ele. E ao longo do tempo, né, a gente vai mantendo essa estrutura, né, diariamente. Então a gente precisa muito do serviço especializado da saúde, que esteja envolvido nessa área, que aí pega
o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, ou enfermeira do trabalho, e pega o técnico de enfermagem de nível médio, né, para que eles possam estar associados aí ao técnico de segurança, ao engenheiro de segurança, para poder manter essa estrutura funcionando. Agora, para a gente fechar, o senhor que tem muita experiência nessa área, como é que o senhor visualiza hoje a evolução da saúde e segurança do trabalho no meio rural, comparando com o que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás? Olha, desde 2011, né, o Ministério do Trabalho ele lançou uma portaria de fiscalização a nível de Brasil, onde a NR 11, a NR 12, a 13, a 31 e, se não me falha a memória, acho que a 23 também, né, eles começaram a efetivar mais, ou seja, a fiscalizar com mais rigor, né, a área das empresas do campo. Então, desde essa época, as empresas que não estão de acordo com o que condiz nas normas regulamentadoras, elas estão fora aí de um padrão aí estabelecido pelo Ministério do Trabalho. E há 10, 15, 20 anos atrás era bem diferente, porque você não tinha essa gama de profissionais que fazem parte do serviço especializado. Você não tinha pessoas que entendiam, geralmente as pessoas eram de fora, né? Quando a gente queria alguém, vinha aí, São Paulo, vinha mais do sudeste do país mesmo, para poder atender, e era um ou outro que fazia isso, né? Então, para nós, isso a gente contabiliza aí realmente de 10 anos para cá, né? 10 anos para cá, houve uma melhora muito grande, né? É outra estrutura que a gente tem no campo, né? E o trabalhador do meio urbano, que trabalha nas empresas privadas do meio urbano, não deixa nada a desejar hoje em dia do meio rural. Sabemos que ainda tem empresas que ainda estão arrumando a sua casa, né? Tentando chegar lá no que o Ministério do Trabalho ele passa, mas a maioria hoje em dia ela tem que estar de acordo com essas normas. Vocês participaram de um fórum sobre o direito de recusa. O Dr. Marcos Pedrosa está aqui como engenheiro agrônomo, e aí, como engenheiro, ele se coloca muitas vezes na figura do empregador. Como é que o empregador rural enxerga hoje o trabalhador rural que se recusa a se expor a uma atividade de risco, porque aquela atividade oferece risco de acidente para ele? Nós sabemos que no passado, você sabe que no passado, se o trabalhador se recusasse, era visto com maus olhos. Era aquele trabalhador que não queria trabalhar. E aí, como é visto hoje o direito de recusa? Nós sabemos que protege tanto o trabalhador quanto a empresa. Olha, na prática, né, é uma questão assim que nem todos os empregadores eles sabem como fazer essa estrutura. Mas o que a gente visualiza é o seguinte: o trabalhador hoje em dia ele tem que ser passado para ele uma estrutura de conhecimento, ou seja, eu tenho que capacitar o trabalhador. Então, esse trabalhador que passar por uma capacitação, né, mais na frente, quando nós viermos a cobrar desse trabalhador alguma questão que seja relacionada à área de risco, ele sabe que ele vai ser capacitado e ao redor dele vai ter uma estrutura protegendo esse trabalhador para que ele possa executar um determinado tipo de trabalho. Mas tudo que nós fazemos está de acordo com o sindicato. Então, o sindicato ele recebe todas as informações ao qual o trabalhador ele é submetido, até porque hoje em dia o sindicato ele é muito forte nessa estrutura, e dentro da empresa também nós temos a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então a CIPA ela está ali também atrelada a essa estrutura e ela faz com que esse trabalhador se sinta protegido, ou seja, essa estrutura, né, protegendo o trabalhador, faz com que ele se sinta ali trabalhando seguramente dentro daquela empresa. Então eu tenho CIPA, o empregador, eu tenho o sindicato, eu tenho o pessoal de apoio, eu tenho os brigadistas, eu tenho toda uma estrutura para que aquele trabalhador ele possa trabalhar e dizer assim, eu estou resguardado. Ok, então nós vamos finalizando aqui a entrevista. Agradecemos muito a presença do Dr. Marcos Pedrosa e a sua disponibilidade, e eu tenho certeza que foi de grande valia para você, futuro técnico em segurança do trabalho. Aguardo vocês na terceira semana, onde vamos estudar legislação aplicada à saúde e segurança no trabalho portuário.